No livro de Mateus, em seu capítulo 26, versículo 41, vai nos ressaltar sobre a importância de vigiarmos e orarmos. E isso não é só para quem é cristão, e sim para quem também não é cristão, até porque o inimigo ele só quer uma brecha para poder fazer o estrago na nossa vida. Prazer, eu me chamo Kathleen e seja muito bem-vindo aos Jovens Despertos. Como esse é o primeiro vídeo de estreia no canal, eu iria trazer outro tema, mas baseado no fato que aconteceu hoje, eu gostaria muito de trazer sobre a importância de vigiar e orar. Até porque se você não vigiar, o inimigo ele vai entrar na sua vida e vai fazer a arruaça. E vai sair e vai deixar você ali, com cara de pamonha. Desculpa até pela forma, mas é algo que é verdade. Ele só precisa de uma brecha bem pequenininha para poder entrar na sua vida, na nossa vida, aliás, para fazer o que ele quiser. E depois ele sai e aí fica só observando o estrago que ele fez. Em Mateus, em seu capítulo 26, versículo 41, vai dizer basicamente assim: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O inimigo, se ele souber a sua parte fraca, onde é o seu ponto fraco, ele vai conseguir entrar e agir de todas as formas. Se o seu ponto fraco é a bebida, por mais que você tente se afastar, ele pode até enviar pessoas para te induzir a beber. Se o seu ponto fraco é casa de aposta, ele vai te induzir de alguma forma para que você continue naquele vício e não consiga sair. Se o seu ponto fraco já é de uma pessoa meio estourada, vamos dizer assim, basicamente, que não aguenta ouvir, precisa imediatamente reagir de uma forma ali no momento para poder falar, porque se você guardar aquilo dali para você, você não sabe nem o que você pode fazer. Ele vai arranjar alguém para te atentar e fazer você sair do sério e fazer a arruaça na sua vida, tá? Isso é claro e é óbvio. Inclusive, eu posso falar de um fato que aconteceu hoje pela manhã, que antes de eu gravar, eu já era pra ter gravado isso hoje de manhã cedo. Agora deve ser mais 1h pouca, quase 2 horas da tarde, a hora que eu estou gravando. E aconteceu um fator também que se a gente não vigiasse no momento ali, poderia acontecer outras coisas. Mas isso não vem de fato aqui, tá? É só um exemplo aqui para vocês entenderem. Satanás, ele é muito astuto, ele está 24 horas ao nosso derredor como um leão doido para nos devorar, isso é fato, né? Deus nos alerta aqui em Mateus 26, no versículo 41, o versículo que eu li aqui, ele nos alerta sobre a importância de orar, porque o mundo espiritual, gente, ele é tão real quanto o mundo físico. Tudo tem um propósito. Antes de acontecer no mundo físico, já aconteceu no mundo espiritual. Isso é verdade. Por quê? Porque uma coisa, por exemplo, se você tá andando na rua, acontece um acidente ali na frente, antes de acontecer, aconteceu no mundo espiritual para acontecer ali no mundo físico. Então é algo que às vezes, muitas das vezes, a gente se questiona do porquê que aconteceu. Aconteceu porque antes de acontecer no mundo físico, aconteceu no mundo espiritual. É algo que você precisa entender, independente se for uma coisa boa ou uma coisa ruim. Hoje pela manhã, que foi o que eu citei para vocês, aconteceu uma coisa chata e ruim, mas depois logo assim veio uma coisa boa que a gente nem sabia como que aconteceu, sabe? Veio uma bênção logo depois da tribulação, né? Vamos supor assim. E é super importante. A oração, gente, a oração é essencial. Não importa a sua crença, sua religião, sua idade, é essencial você orar. Você quer adquirir sabedoria? Você quer ser uma pessoa sábia? Tá aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia, ela vai te dar uma grande sabedoria enorme. Aqui você consegue como você prosperar financeiramente, como você deve se comportar diante do juiz, o que você deve fazer diante a tentação. Tudo que você precisa, não importa, deixando algo bem claro, não importa a sua religião, sua crença, leia a Bíblia, medita na Bíblia. Porque se você não tem intimidade com Deus, você nunca vai ter um discernimento. Você nunca vai ter um certo entendimento para você saber o que fazer na hora de um ato. Por exemplo, um ato de tentação. Entende? Eu, por exemplo, quando eu leio a Bíblia, eu gosto muito de pedir ajuda ao ChatGPT. Isso não é errado, tá? É ajuda, não que ele tem que fazer tudo pra mim. Eu peço uma ajuda, às vezes um versículo que eu não
não sei onde tá, eu peço. Mas acontece que se eu, Ketely, ficar mexendo muito no telefone, eu já me distraio, eu já não fico tão focada na palavra, então isso já é uma distração. Esse é um ponto fraco. E teve um propósito também que eu fiquei, se eu não me engano, uns 2 para 3 meses sem entrar no Instagram, porque o Instagram ele consumia parte do meu tempo. Então eu não lia a Bíblia, eu não orava. Depois que eu passei a deixar um pouco o celular de lado, eu não sou muito apegada, eu era mais apegada no Instagram. Então quando eu passei a ler um pouco mais a Bíblia, eu falava assim, meu Deus do céu, por que ela é tão viciada assim no Instagram? Porque no Instagram ele tem vários tipos de conteúdo, né? Ele tem conteúdo de humor, dança, filmes, série, cortes, vários tipos de conteúdo diferentes que, querendo ou não, um vai acabando prender a sua atenção. Então, esse é um ponto fraco. E creio eu que o inimigo ele já agia nisso daí, nesse meu ponto fraco, porque sabia que qualquer coisa que se eu entrasse no Instagram e aparecesse uma coisa ali que me interessasse, eu ia perder totalmente o desfoque da palavra. Então, algo que eu passei e algo que eu aconselho a você também, tá? Se você tem algum tipo de ponto fraco, faça um propósito, porque isso vai te ajudar bastante. Como eu falei, o meu ponto fraco era o Instagram. Eu deixei o Instagram um pouco de lado, eu comecei a fazer outras coisas, dar atenção para outras coisas, porque muitas das vezes eu queria fazer algo e eu não tinha tempo, né? Não tinha tempo para poder fazer, porque a maior parte do meu dia era consumida pelo Instagram, né? Então eu tive que deixar isso um pouco de lado. E isso faz até um pouquinho da parte, né? De como que foi criado esse canal, como começou, por que eu criei. Eu fiquei muito afastada um tempo, né? Fiquei um pouco afastada de Deus. Eu já não orava mais, tinha perdido vontade de ir pra igreja. E isso eu ficava assim, meu Deus, por quê? Eu não sinto mais vontade, sabe? Não sinto. E eu falei assim, vou pegar a Bíblia para poder meditar. Quando eu peguei a Bíblia para poder meditar, eu já não estava entendendo nada. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô lendo isso aqui, eu tô tentando meditar, e eu não estou conseguindo focar, não estou conseguindo entender. É como se a Bíblia estivesse aberta e eu conseguisse entender tudo. Mas quando eu fechava, eu já esquecia até daquilo que eu tinha acabado de ler. E eu sempre tive uma grande cobrança também na minha parte em decorar versículos. Eu entendi que o versículo não deve ser decorado, ele deve ser praticado. A partir do momento que você pega, medita a Bíblia, você pode até esquecer na mente, mas você guardar ele no seu coração. Eu falei assim, meu Deus do céu, em pensamento, né? Falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu não tô conseguindo ler, eu não tô conseguindo entender. E eu já tinha um propósito não um propósito, né? Eu sempre gostei muito, eu sempre tive essa ideia de criar um canal no YouTube, um canal de game, um canal de vlog. Na minha mente, creio eu que foi muito Deus falando ali comigo no momento, até porque eu não falei em voz alta. Foi em pensamento, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo entender, Deus me ajuda. E veio logo ali na minha mente, instantâneo, tá? Veio na mente assim, ó, por que você não repassa aquilo que você aprende? Até porque dizem que a melhor forma de você aprender ainda mais é você repassar aquilo que você tá aprendendo, é você ensinar. Então, e tudo de eu abrir esse canal aqui foi basicamente eu repassar tudo que eu estou aprendendo para vocês. Cada coisa que eu aprendo aqui é algo que eu quero muito repassar para vocês. Hoje em dia é muito difícil, né? Eu vou até meio que fugir um pouquinho do tema aqui. É um pouco difícil você entrar, pesquisar, porque tem tantos falsos profetas aí, tantas pessoas que dizem ser de Deus, que dizem ser homens e mulheres de Deus, pregam heresia, falam heresia. E por que eu estou dizendo para você se aprofundar na Bíblia, independente da sua crença e religião, para você não ser enganado? Por quê? Porque existem pessoas que às vezes nunca foram na igreja e sentem vontade de ir, chega na hora, é enganado por um falso profeta, aí acaba generalizando a igreja por completo. Tudo bem, não existe santos dentro da igreja. Na igreja não tem pessoas perfeitas. Sempre vai ter um que vai, sabe, vai coisar ali no meio da igreja. Ninguém é perfeito. Uma frase que eu sempre, que eu guardo na minha mente é: a igreja é um hospital para pecados e não um museu para santos. Ou seja, independente da igreja que você for, você não vai encontrar tudo 100% perfeito, uma igreja perfeita, um pastor perfeito. Por exemplo, a parte de voto também é algo que é muito polêmico nas igrejas, e inclusive pessoas que já foram. E se você chegar e perguntar isso pra alguém, a primeira coisa que a pessoa vai falar
a igreja pede dinheiro, pastores usam do dinheiro das pessoas para poder, sei lá, se aproveitar para ir tudo pro seu bolso. É algo que é verdade. Não todos, tá? Nem todos, mas alguns, eles usam sim de má fé, os falsos profetas, né, que já se levantaram aí nas nações, né, que se dizem ser homens e mulheres de Deus, mas no caso não são homens e mulheres de Deus nenhum. Aproveitam da sua fé enriquecer o próprio bolso, né? Existe uma grande diferença entre um ato profético, por exemplo, um propósito, um voto com Deus. Muitas das vezes na igreja onde eu não congrego, tá? Eu visito, assim, mas visito bastante tempo, eles fazem bastante voto. Há uma grande diferença de você pedir dinheiro por um milagre, por uma oração, e você pedir não, né? Você ofertar, você fazer um voto ali com Deus. O voto, gente, ele é basicamente assim. Eles fazem não, Deus dá um tema, né, pra eles, e baseado nesse tema eles fazem uma campanha. Essa campanha, eles vão te dar um voto. Não te dá não, você pega se você quiser, se você sentir no coração. O valor do dinheiro não é baseado para comprar o seu milagre, tampouco sua fé. É baseado num valor simbólico para ajudar a igreja. Então, uma grande diferença de você ofertar, de você dar o dinheiro para comprar uma oração para o pastor orar por você, uma pessoa que se diz ser de Deus orar por você, do que você fazer um voto com Deus. Aí já é sua fé. Até porque o dinheiro ele não vai comprar milagre, ele não vai comprar a sua fé. Sua fé é você e Deus. É por isso que você tem que ter intimidade, é por isso que você tem que entender o poder da palavra. Porque muitas dessas pessoas acabam sendo enganadas por isso. É por isso que é importante a gente vigiar e orar. E não só em tentação não, tá? É em muitas outras coisas também, baseado em outras situações. É muito importante a gente poder vigiar e orar. Porque a partir do momento que você vê um falso profeta dizendo que é profeta da parte de Deus e invertendo tudo, falando heresia, algo só para poder agradar o povo, não é pessoa da parte de Deus. Uma coisa até desligou aqui. É super importante você ler a Bíblia. Não importa a sua crença, não é aqui, não é só para quem é cristão. Como eu já deixei claro aqui, o importante é você ler a palavra, você meditar nela, ter uma intimidade com Deus. Você tendo intimidade com Deus, é você e Deus ali, entende? Então é super importante você ler, você entender, você meditar, ter intimidade. Não importa a sua religião, não importa a sua crença. Vai lá, pega a Bíblia. Não tem Bíblia física? Vai no celular, pega o celular, lê a Bíblia. Medita, ora com Deus, fala ali com Deus. Tenha você e Deus sua intimidade. Não faça algo para parecer que, olha, eu tô fazendo. Não faça isso, porque isso não é bom. Tenha você e Deus. Seja você e Deus ali, sabe? Muitas coisas também eu não falo pra minha família, mas eu faço. Mas tem coisa que eu não faço, tem coisa que eu faço. Então não preciso chegar pra minha família e falar, tô fazendo isso e isso, pra mostrar que eu tenho intimidade com Deus. Não, intimidade é intimidade, você e Deus ali. Fecha a porta do teu quarto, dobra os seus joelhos e ora. Não importa, mas olha, ora antes de trabalhar, porque o inimigo ele também é astuto. Lembra que eu falei sobre orar e vigiar, que inclusive é o tema principal desse vídeo? Orar e vigiar não é somente para você não cair em tentação, mas também para você não ser enganado. E lembre-se, antes de acontecer no mundo físico, já aconteceu no mundo espiritual. Mas aconteceu no... Não importa. Antes de acontecer no mundo físico, aconteceu no mundo espiritual. Tudo tem um propósito. A gente que não entende, né? Então, super importante também. Vai trabalhar, nem que seja em pensamento. Deus, me guarda, me livra de toda seta maligna, de toda cilada de Satanás. Me leva debaixo das tuas mãos, traga debaixo das tuas mãos. Ora, independente. Vou ali na esquina. Ora também, porque às vezes você pode ir ali na esquina, Satanás já tá armando antes de você sair de casa. Entende? Então é super, ultra, mega importante a gente ter uma certa intimidade, a gente orar e vigiar todo o tempo. Orar nunca é demais. Então é isso, gente. O primeiro vídeo aí é uma reflexão também que eu trago também pra mim, pra vocês. Peço até desculpas, né, porque eu tô gaguejando um pouquinho, mas eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscreva-se aí no canal, deixa o seu like pra você estar me ajudando muito. E é isso.